Bom, pessoal, a hora do conto de hoje é uma hora do conto especial. Eu vou dar uma pausa na nossa hora do conto da coleção Black Power e vou fazer uma hora do conto do nosso livro paradidático, tá? Eu acho que às vezes quando a gente ouve aquilo que a gente já leu, a gente pode entender coisas diferentes. Então, eu vou contar para vocês a história do nosso livro que foi escolhido, que é O Mundo Muda Se a Gente Ajuda, né? Quem escreveu esse livro foi a Flávia Savari e ele foi editado pela editora FTD. Então, vamos lá. A partida de Mateus. Minha mãe estava feliz, mas chorava tanto que daria para ensopar 1000 lenços. Meu pai a abraçava feliz também. Vez por outra, porém, disfarçava a vontade de chorar, pigarreando. Eu olhava os dois e não entendia como alguém que se dizia feliz chorava daquele jeito. Eu estava feliz, sabendo que meu irmão Mateus iria realizar seu sonho de cursar faculdade. Ainda mais uma especialidade de nome tão bonito, agronomia. Mas à medida que a van que o levava sumia na estrada, a doença do choro pegou em mim também. Corri para dentro do mato, não queria que ninguém me visse chorando. Afinal, cresci ouvindo aquela famosa frase, homem não chora. Só que depois do que vi e senti hoje, e parando bem para pensar, estou convencido de que a frase é falsa. Olha só quantos exemplos provam minha tese. Meu avô chorou no enterro da minha avó. Meu tio chorou quando perdeu o emprego e na frente de 5 filhos. Meu padrinho chorou durante a minha primeira comunhão. Meu irmão chorou ao receber a notícia de sua aprovação no vestibular. Até o padre Geraldo chorou na festa surpresa que os paroquianos aprontaram para o seu aniversário de 30 anos de sacerdócio. E eu, ao ver meu irmão, meu único irmão querido, espécie de pai estepe, quando o verdadeiro está dando duro para sustentar a família ir embora, quem sabe para sempre, não posso chorar por quê? Karaokê veio correndo atrás de mim para me consolar, abanando o rabinho e lambendo a minha cara com aquela língua babenta. Sei que é um nome diferente, mas meu cachorro tem mania de latir junto o que canta, com tudo o que canta, de passarinho a gente. Achei-o perto de casa, órfão e abandonado, pior situação possível para um bicho tão pequeno, quase morto. A única coisa que ele sabia fazer era imitar a música de outros bichos, nós inclusive. Cresceu assim, com au-aus que acompanhavam cada melodia que ouvisse. Além de karaokê, o outro grande amigo que tenho é o vô Tonho, ou seu Antônio, muito considerado na cidade. Vô Tonho já fez de tudo. Quando jovem, foi vendedor ambulante e conheceu 1000 lugares e pessoas diferentes. Depois foi quitandeiro, padeiro e agora que se aposentou é relojoeiro. Para quem não sabe, relojoeiro é quem conserta um troço que quase ninguém mais usa, relógio. Com ele, peguei o gosto de montar e desmontar mecanismos. Gosto de aprender como as coisas funcionam por dentro. Quem sabe isso não me ajuda a entender como funciono por dentro também. Capítulo 2, Lucas o Sonhador. Mamãe vive repetindo que preciso fazer novos amigos. Não que eu não queira. Acontece que isso é mais difícil para quem prefere jogos de imaginação a jogo de bola ou de gude, por exemplo. Que acha mais legal dar asas à imaginação do que atirar pedra em passarinho, o que eu considero o fim da picada. Se for para andar com meninos assim, prefiro ficar no meu mundo, sonhando acordado. Meu melhor amigo era o Mateus. Apesar de haver uma diferença enorme de idade entre mim e ele, foi meu irmão quem me incentivou a ler e me deu o primeiro livro de histórias.
Daí para frente, não parei mais de querer entrar em mundos diferentes por meio da palavra. Antes disso, meus avós me contavam histórias, lidas ou inventadas antes de dormir. Ou seja, desde que me entendo por gente, histórias fazem parte da minha vida. Quando mamãe achou que a família iria ficar restrita a 3, que nem a Sagrada Família que vemos no presépio montado na praça a cada Natal, eis que apareci. Sou a famosa Raspinha do Tacho. Minha mãe adora o nome de santo, por isso ganhei o nome de Lucas. Acho que se tivesse nascido mais 2 filhos, teríamos em casa os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Se fossem meninas, aposto que todos os nomes começariam com Maria, que é o nome dela, aliás. Já reparou com que facilidade mudo de assunto? Falei sobre meu irmão, daí passei para o cachorro, pelo avô e me perdi em 1000 caminhos. Onde é que eu estava mesmo? Acho melhor começar do início. Moro em Alvorada da Passarada, cidade pequena e antiga, com um lindo casario da época colonial. A região já foi passagem de tropeiros. Data dessa época a fundação da cidade, que explica, pelo menos para nós que a amamos, ser considerada patrimônio mundial, ainda que de maneira não oficial. É quente no verão e fria no inverno. A praça onde se monta o presépio fica diante da igreja e tem uma mangueira centenária. Além disso, há um mirante, rios, cachoeirinhas, muito campo cultivado e pasto. Não se vêem muitos carros. Quase todo mundo anda de bicicleta. Como gosto de coisa e gente antiga, sinto-me bem morando aqui. Alvorada da Passarada só não oferece muita oportunidade de formação ou trabalho. Por isso, meu irmão teve de procurar as 2 coisas fora. Foi a primeira vez que me peguei pensando naquela famosa frase: o que eu vou ser quando crescer? Mateus já lidava com agricultura, que nem meu pai. Então, pensou em ir além e aprender técnicas que ajudassem o povo do campo, que dá um duro terrível para sobreviver. É praga de inseto, falta ou excesso de chuva, é manuseio incorreto da terra ou de agrotóxico, que às vezes, em vez de matar o que deve, mata o que não deve. Ou seja, bicho, rio e, se bobear, até gente. Acho muito inteligente tornar-se especialista em algo de que já se gosta. Só lamento a ausência do Mano, que espero volte para nos ensinar o que aprender lá na cidade grande. Eu preferia não deixar meus pais, Votonho, karaokê, muito menos Alvorada da Passarada. Mas tenho de pensar no futuro, como o papai vive dizendo. Genesi, meu pai, gosta de profissões que começam com a letra A. Daí o orgulho de ter um filho agrônomo. Também o alegraria se o Mateus escolhesse advocacia, administração e por aí vai. Já a mamãe gosta de todas, desde que correspondam aos talentos que cada um recebeu de Nosso Senhor. Padre, então, ela acha uma escolha divina, no que concordo plenamente com Dona Maria. Para mim, profissão é vocação, mas também serviço, e padre joga mais 11. O que sei é que gosto de montar e desmontar relógios como meu avô. Só que até completar a maioridade, é capaz de nem existir mais relógio no mundo. Gosto de bicho, mas não acredito que teria coragem de abrir a barriga do karaokê se tivesse de fazer uma cirurgia para salvar sua vida. Gosto de gente também, apesar de nem todos entenderem meu jeito avoado de ser. Podia ser médico, quem sabe. Mas médico é complicado, porque lida com dor e sofrimento. E eu fico muito aflito quando vejo alguém sofrendo. Sei consolar, emprestar lenço, dar copo de água com açúcar, mas costurar um corte na perna, por exemplo, não sei se daria conta de fazer. Enfim, acho que essa é uma questão para se pensar depois. Agora tenho que correr, senão chego atrasado à escola. Tchau! Capítulo 3. Um sonho de professora.
A escola, igual a Alvorada da Passarada, é pequena, mas tem uma biblioteca maravilhosa, com vários livros ilustrados. Claro que não se compara à biblioteca que meu irmão vai encontrar na faculdade. Mas em uma faculdade também não se encontram crianças nem livros com ilustrações infantis. Dentre os meus preferidos estão os livros de história. E entre as histórias, quanto mais imaginativas, melhor. Por falar em imaginativa, a professora que mais combina com a palavra e por tabela comigo é a tia Renata. Tia Renata ama minhas redações, que faz questão de ler em voz alta diante da classe. O que me faz morrer de vergonha e felicidade. Algo mais ou menos parecido com estar feliz e ter vontade de chorar. Nossa professora fez o percurso inverso do meu irmão. Ela morava na cidade grande, se encheu da violência, do caos do trânsito e, apesar de ganhar um salário muito melhor por lá, veio morar em Alvorada da Passarada. Desde que chegou à cidade, tia Renata já aprontou 1000 revoluções. A primeira foi quando promoveu a primeira maratona de leitura. Vocês pensam que ela se contentou em ficar só entre os muros da escola? Que nada! Misturou alunos, professores, pais e até os vereadores na tal maratona. A ideia era escolher um texto conhecido de todos e fazer um comentário original. Depois, um júri popular elegeria o vencedor de cada categoria. Não quero parecer convencido, mas na categoria infantil, a redação vitoriosa foi a minha, claro. Comentei um trecho da Bíblia que todo mundo conhece, o dilúvio e a arca de Noé. Ganhei aplausos, medalha de ouro, falso, mas valeu mesmo assim. E um diploma que meus pais emolduraram e penduraram na sala. Depois foi a festa de São João. Tinha tudo que uma festa de São João tem direito. Só que nas bandeirolas, cada pessoa devia escrever um poema de sua autoria. Saiu cada coisa engraçada que só vendo. Muita gente deu bandeira literalmente ao declarar-se a pessoa amada com um poema romântico. De uns dias para cá, porém, tenho percebido certo ar de preocupação em tia Renata. É como se ela escondesse algo em seu coração. Se bem a conheço, isso não vai ficar fechado lá dentro por muito tempo. Aposto que vem novidade por aí. Capítulo 4, a bomba. Karaokê me segue aonde quer que eu vá, inclusive à escola. Na volta, a gente vem fazendo a maior farra até chegar em casa. Mas hoje ele estranhou meu silêncio e ficou sem latir, acompanhando a música que costumo cantar. Cidade pequena tem um ritmo totalmente diferente do da cidade grande. As pessoas não têm pressa, o tempo passa com o tempo, se me permitem a expressão poética. Tudo acontece devagar e parece que não vai mudar nunca. É gostosa a sensação de sentir que as coisas fluem como um rio, no ritmo típico da natureza. Acontece que muita gente pensa que natureza é um atraso de vida. Finalmente revelou-se o problema de tia Renata, escondido exatamente dentro dessa palavra tão delicada e ameaçada, natureza. Não sei por quais meios, provavelmente por um de seus muitos admiradores, algum que trabalha na prefeitura, ela descobriu que o prefeito pretende derrubar a mangueira centenária da praça para construir um palanque. A alegação do prefeito cabe em outra palavra, na qual se entulha coisa que presta e que não presta: progresso. A Alvorada da Passarada precisa se modernizar, ele argumentou. E nada melhor do que um palanque onde se consolida a democracia. Claro que o primeiro discurso previsto era do tal prefeito. Estavam explicadas as rugas de preocupação de nossa professora, sempre alegre e brincalhona. A mangueira é um símbolo da nossa cidade, gente. Ela desabafou em sala de aula. Não podemos deixar que a derrubem.
O palanque pode ser construído em qualquer lugar, até no pátio da prefeitura. Hoje é a Mangueira, amanhã a praça, depois o casario antigo, daí a mata, as cachoeiras. Onde essa destruição pode parar? Temos que fazer alguma coisa, disse ela, firme, dando um soco na mesa. E quando tia Renata dá um soco na mesa, a coisa é séria. Nós nos dividimos em grupos a fim de propor ideias e alternativas. Só que ninguém me quis em seu grupo, já que minhas propostas eram todas mirabolantes. Como aquela era a última aula do dia, aproveitei que ninguém estava prestando atenção em mim e fui para casa cabisbaixo. Poxa, é muito chato ser excluído, só por ser diferente dos outros. Gente, não é formiga, ora. Cada qual tem o seu jeito. Foi Deus quem nos fez assim. No caminho, encontrei o Votonho, que me fez companhia na volta para casa. Óbvio que ele sacou que eu estava chateada. É óbvio que lhe contei o que tinha acontecido. Luquinha, esse é meu apelido. A vantagem da idade é que a cada ano que passa, aprendemos mais sobre o mundo. E essa sabedoria nos mostra que, como os relógios, tudo tem um tempo. Há um tempo para cada coisa. Não adianta ter pressa. Os outros ainda vão descobrir o valor de uma cabecinha cheia de imaginação como a sua. Depois de cantar um samba antigo para o karaokê acompanhar, vovô falou. Novas rugas apareceram em sua testa. Mania que esse povo tem de acabar com o que é velho. Eu que me cuide. Daqui a pouco vão querer me derrubar também. Sua professora está certa. Não podemos cruzar os braços e deixar que derrubem a Mangueira. Depois que se rompe a primeira barreira do bom senso, toda uma enchente de burradas vem atrás. Vamos procurar o Padre Geraldo. Ele há de nos dar uma luz. Problemão que nós temos, hein? Inspiração divina. O padre cuidava da horta de tomates ao lado das roseiras. Ele gosta de misturar flor e fruto, juntando beleza e praticidade num pequeno espaço do seu quintal. De temperamento quente, ficou furioso ao ouvir a história do prefeito e a sua intenção. Como é que pode? Com tanta informação circulando na mídia, ainda tem gente que não aprendeu a importância de se cuidar do meio ambiente? Ao invés de plantar mais pés de fruta, ele quer arrancar o mais bonito e tradicional da cidade? Deus nos incumbiu de administrar a criação, não de destruí-la. Renata tem razão, Lucas. Precisamos bolar um plano urgente para proteger a Mangueira. O padre nos convidou a entrar e tomar um café que ele coou na hora. De acompanhamento, um bolo de fubá recém-saído do forno. Estava tão gostoso que quase comemos tudo. Bem antes do almoço. Se Dona Maria descobre, acho que até o vovô levava puxão de orelha. O padre, eu e Votonho formávamos um belo trio. Eu sonhando, vovô filosofando e o padre ora apelando aos santos, ora a bengala pendurada na cadeira. Assim não chegamos a lugar nenhum, ele disse, lá pelas tantas. É melhor convocarmos um conselho, ou seja, chamar todas as pessoas de bem da cidade para juntos discutirmos a maneira correta de agir. Acho que só unindo forças teremos alguma chance de impedir essa maluquice. Aplaudimos o Padre Geraldo. Karaokê deu latidos que lembravam sinos tocando. Depois do almoço, enquanto o vovô ligava para seus amigos, voltei à escola. Soube que por lá a coisa estava fervendo. Realmente, ao entrar no prédio, vi tia Renata comandando um pequeno exército de voluntários que pintava faixas, cartazes e camisetas. Ao me ver, ela me saudou com um abraço. Lucas, você fez falta. Por onde andou? Quando procurei, disseram que tinha ido para casa. Sua imaginação me inspira. Aqueceu meu coração saber que tia Renata havia sentido minha falta. Contei-lhe a ideia do Padre Geraldo, aprovada por ela entusiasticamente.
Maravilha! Juntamos nossas turmas ao pessoal do conselho, mais os fiéis que o padre convocar, e já temos um bom número. Quando o prefeito perceber a quantidade de pessoas insatisfeitas, ele mudará seus planos. Para selar sua animação, bem ao gosto de nossa querida professora, ela lançou frases do tipo: longa vida à mangueira, ou fora palanque, a mangueira é nossa, acompanhada aos gritos por todos os presentes. Capítulo 6, frustração geral. Só que as coisas não correram como esperávamos. De fato, a praça estava cheia de gente. E, de fato, o prefeito ficou impressionado com o número de pessoas. Mas seus argumentos também eram bons, lá do jeito dele. Ilustres cidadãos, começou ele, com aqueles termos pomposos que políticos gostam de usar. É demasiado louvável o ato público ensejado pelos nobres filhos de Alvorada da Passarada, que seria ainda mais louvável se fosse feito sobre o palanque, verdadeiro pilar da democracia. A democracia para o prefeito era desculpa para qualquer coisa, até derrubar a nossa mangueira querida. Ouviram-se poucos aplausos e muitas vaias. Ele não se abalou e seguiu em frente que nem um trator. É compreensível o apreço de alguns por esse símbolo de tradição em nossa cidade, mas os tempos modernos pedem modernização. Tia Renata torceu o nariz diante da redundância. A razão para a derrubada da velha árvore, na verdade, não é fruto de mero descaso. Muito pelo contrário, ela resulta de longas reflexões. Alega a segurança de nossos habitantes, uma vez que a qualquer momento pode cair uma manga na cabeça de quem passar por aqui. Quanto a isso, tínhamos de concordar. Fred, o pipoqueiro, precisou refazer a cobertura do seu carrinho por 2 vezes, graças às tais mangadas. E uma noiva que tirava fotos para o álbum de casamento quase desmaiou ao perceber que o véu estava todo manchado de manga. Confiante, o prefeito continuou. E tem mais. As raízes da mangueira, todos sabem, por conta de sua robustez colossal. Foi minha vez de torcer o nariz. Afinal, ele falava de uma árvore ou de um monstro. Forçam de tal modo o piso da praça que acabam por destruir todo o calçamento. Vocês fazem ideia de quanto custa aos cofres públicos cada conserto dessa qualidade? Outro argumento imbatível. Até eu já tropeçara numa das raízes aparentes da velha mangueira. Meu avô até engessou o pé certa vez, ao cair por causa delas. E a calçada ficava mesmo bem avacalhada quando as raízes da mangueira resolviam passear fora da terra. Com a tarde que caía, caíam também nossas convicções. Finalmente, arrematou o sorridente prefeito. Quem não se recorda de que em tempos recentes a cidade ficou 1 semana sem luz? Foi após a ventania do verão passado, quando vários galhos desta ramagem descontrolada, raivoso, apontou para a copa frondosa da mangueira centenária. Ao partirem-se, arrebentaram a fiação elétrica. Eu mesmo tive que lançar mão de meus contatos na capital a fim de agilizar a visita da companhia de iluminação e ela proceder à devida manutenção na rede. Diante das desgraças apresentadas, infelizmente todas verdadeiras, nós murchamos. Muitos vereadores e eleitores, alguns puxa-sacos, é bom que se diga, aderiram imediatamente ao projeto do prefeito, previsto para ser votado na semana seguinte. Nós nos dispersamos e cada qual voltou para sua casa com a sensação de haver feito papel de bobo. Antes de deixar a praça, porém, vi que Padre Geraldo e tia Renata ficaram um tempão por lá conversando. O que estariam tramando? A força da imaginação. No dia seguinte, todo mundo estava com cara de enterro na escola. Tínhamos a impressão de que não iam derrubar apenas a velha mangueira, mas nossas casas também. Só tia Renata parecia tranquila
e não tirava os olhos de mim. Quando as aulas acabaram, ela me procurou e propôs que fôssemos até a casa do padre. Lembrei-me do bolo de fubá e topei na hora. Ao chegarmos lá, não encontramos o padre no quintal, muito menos o bolo de fubá, para minha tristeza. Foi ele quem puxou o assunto. Lucas, em conversa com Renata, depois daquele triste encontro na praça ontem, lembrei-me das palavras do Papa Francisco durante a Jornada Mundial da Juventude em 2013, no Rio de Janeiro. Ide sem medo para servir. Os dois ficaram me olhando, em silêncio, como se esperasse eu dizer alguma coisa. Bonita frase, mas o que isso tem a ver com a nossa mangueira? Já chego lá. Jesus não disse, vão se quiserem. Ele deu uma ordem, ide. Uma ordem que brota do amor, do compromisso. Como seu irmão que deixou a família, a terra natal, em busca de uma vida melhor para todos. Contra essa luta que trata tudo como descartável, até pessoas. O Papa foi além e disse, nesse ponto sejam verdadeiros revolucionários. O padre tomou um gole de café e continuou. Ide sem medo. Por que ter medo? Afinal, Jesus é um amigo que nunca nos abandona. Papa Francisco tinha 17 anos quando se sentiu chamado a servir. José de Anchieta, o apóstolo do Brasil, recém-canonizado, tinha 19 anos quando partiu em missão. Comecei a desconfiar de que alguma coisa grande, muito maior do que as minhas forças, estava sendo empurrada para cima dos meus ombrinhos de menino. Deu um frio na barriga e fiquei mudo. Tia Renata pegou carona no discurso do padre. Ide sem medo para servir. Servir a igreja e o mundo precisam da alegria e da garra de vocês, meninos e jovens. A melhor forma de evangelizar um jovem é através de outro jovem, disse o Papa. Talvez a melhor forma de tocar o coração de uma cidade pequena, como a nossa, seja por meio de um pequenino feito você, Lucas. Padre Geraldo aproveitou a deixa da professora. Aos olhos dos outros, talvez você não passe de um menino, mas as crianças, videntes de Fátima e de Lourdes, também eram. Ser uma voz profética, voz que anuncia, é coisa que qualquer um pode ser, até uma criança. Bebi o copo inteiro de café, tanto que minha boca estava seca. Fiquei completamente apavorado. O que será que eles tinham em mente? O que um garotinho do meu tamanho poderia fazer quando uma cidade inteira havia falhado ao tentar salvar a nossa mangueira? O padre está certo. Você é o que vê, Luquinha, falou enigmaticamente tia Renata. Como assim? Perguntei. Se pegarmos a primeira parte do seu apelido, Luke, de Luquinha, temos o mesmo som da palavra look. Em inglês, significa olhar. Você tem esse olhar para dentro e para fora. E olhar para dentro é o da imaginação. Use-o a nosso favor. Seja a nossa voz. A ideia que ambos bolaram parecia maluca, sem pé nem cabeça, completamente inútil, mas maravilhosa. Tia Renata pediu que eu fizesse aquilo que sabia fazer melhor, imaginar. Imaginar e descrever, numa redação, um mundo onde não existissem árvores ou frutos, nem pássaros, bichos, rios e, portanto, gente alguma, já que dependemos uns dos outros. Um planeta onde a vida fosse impossível, que é o que vai acontecer se a gente não virar a mesa. A virada. Não pensem que foi fácil. Mesmo para alguém, dono de uma imaginação incrível feito a minha, precisei suar a camisa para dar conta de um texto à altura da missão. Votonho foi fundamental, me emprestando livros de sua biblioteca particular. Foi ele quem achou a frase que serviu de fecho de ouro da redação. Estávamos na semana que seria votado o projeto.
todos os vereadores mostravam-se favoráveis à derrubada da mangueira. Tia Renata aproveitou os mesmos cartazes e faixas e de novo reuniu o povo na praça. O prefeito apareceu e com ele vieram os vereadores e até as suas famílias. Eles não pareciam ter um pingo de dúvida de quem sairia vencedor nesse segundo confronto. Ao sinal da professora, subi na mangueira. O prefeito logo começou a gritar: "Menino, não faça isso! É muito perigoso!" Ao que vovô retrucou: "Nem vem que não tem, seu prefeito. Sou mais velho e testemunhei muito mais coisas do que você. Entre elas, já ouvi muitas vezes subir na mangueira quando o senhor era do tamanho de Lucas. E digo mais", acrescentei, "o palanque que escolho é o mesmo dos meninos e passarinhos que se alimentam dos frutos da nossa querida mangueira." Diante dos argumentos e das palmas, o prefeito calou-se. Para criar coragem, olhei meus pais e comecei. Eles, mais vovô, foram os primeiros a ouvir a redação. Sei que família costuma ser suspeita, mas o fato é que quando terminei o ensaio, eles aplaudiram de pé. Até karaokê latiu aos pulos acompanhando as palmas. Não é para me gabar, mas até eu fiquei emocionado com o que escrevi. Descrevi um mundo tão convincente que, se ele vier a existir um dia, palavra que não quero mais morar na terra. A redação, por meio das frases simples de um menino, dava vida a cenas incríveis. À medida que a ganância do ser humano crescia, aumentava também as áreas desertificadas, as fontes de água tornavam-se focos de doenças, animais e povos eram obrigados a deixarem suas terras de origem, porque a vida ali se tornara impossível. Fazia-se um silêncio absoluto. Era como se ninguém quisesse perder uma palavra. Antes de dizer a frase que meu avô pensou de um livro, espiei o povo na praça. Os olhos de todos estavam úmidos. O quadro perfeito para lançar o fecho de ouro, cuja origem era de uma tribo indígena norte-americana. Quando a última árvore for cortada, o último rio envenenado, o último peixe morto, o homem descobrirá que não pode se alimentar de dinheiro. Terminei de ler, dobrei a redação e guardei-a no bolso. A primeira reação, clara, foi de tia Renata, que aplaudiu efusivamente. Em seguida, vovô, meus pais e karaokê, então o padre Geraldo com gritos de bravo, os colegas do colégio, professores, toda a população e até os vereadores. Se a coisa tivesse acabado por aí, já estava bom demais. Mas os frutos da leitura foram muito além do esperado. Os filhos dos vereadores deram-se as mãos, cercaram a mangueira e disseram que a defenderiam com a própria vida se necessário. Nossa, que valentia tomou conta daquela gente! As mulheres foram as que entraram em ação na sequência. Ameaçaram os maridos, afirmando que, se votassem a favor de um absurdo como botar a mangueira abaixo, não iriam mais cozinhar e que eles se virassem pela rua. E como Alvorada da Passarada não tem restaurante, a coisa estava feia para o lado deles. Finalmente, até a família do prefeito tomou partido do povo e ele se viu sozinho. Fosse por bom senso, fosse porque estivessem de olho nos votos para se reeleger, muito solenemente ele preparou-se para um novo discurso. Nobres cidadãos de Alvorada da Passarada, mediante ao clamor popular, sensível aos apelos de minha gente e em benefício da democracia, declaro que a mangueira será tombada. Espanto geral. Como assim tombada? Se o que todos queriam era o contrário. Ou ele percebeu o mal-entendido ou quis dar uma de espertinho saindo-se com essa. No bom sentido, alvoradenses, a mangueira será tombada como patrimônio histórico. E a mesma medida será estendida ao casario antigo. E tenho dito. Os aplausos duraram mais de 10 minutos. Naquela semana, ao invés de lamentarmos a derrubada da tradicional mangueira, nos alegramos com a quermesse montada em torno dela, a fim de comemorar sua permanência entre nós.
De quem foi a ideia da festa? Acertou quem disse tia Renata, com o apoio do padre e do próprio prefeito. Final sem final. E foi assim que um menino, tido por sonhador, com golpes de imaginação, deu conta de salvar uma árvore. E só Deus sabe quantas coisas mais. Diante da responsabilidade tão grande que experimentei, vi-me cutucado de novo por aquela perguntinha que persegue a todos que crescem, queiram ou não. O que vou ser quando crescer? Corri até o Votonho, esperando dele uma resposta pronta. Ah, mas ia ser muito fácil se fosse assim. Conforme já disse, há um tempo para cada coisa. Nem adianta ter pressa quando não se está pronto para uma escolha definitiva. Olhe, Luquinha, já rodei por esse mundão de meu Deus quando era vendedora ambulante e conheci toda sorte de gente. Com a experiência que ganhei, posso afirmar, não adianta colocar o carro na frente dos bois. Em outras palavras, quando chegar a hora, você saberá direitinho qual a sua missão no mundo, o que inclui a profissão que irá escolher. Acalmei meu coração e me pus a imaginar deitado na grama e vendo figuras nas nuvens. O que vou ser quando crescer? Quando chegar a hora, como o vovô explicou, eu saberei, mesmo porque até lá já terei aprendido tantas coisas que elas mesmas me permitirão fazer a melhor escolha, ainda que a profissão escolhida não comece com a letra A. Então, esse é o nosso livro paradidático. Essa foi a história contada por ele, uma história bastante interessante, que fala aí sobre vários assuntos que nós estamos estudando, né? De preservação ambiental, de política, que a gente estudou aí os vereadores, o prefeito. Então, fala sobre vários assuntos que nós estamos estudando, sobre a necessidade de respeito às diferenças, né, que as pessoas deixavam o Lucas de lado porque ele era diferente, sobre o respeito às diferenças, sobre o potencial que cada um tem. Então, tem muitas coisas para se pensar aí nesse livro. E na quinta-feira, no dia 19, vai ter um formulário na plataforma de português que vocês vão responder sobre a história do livro, tá certo? Um beijo e até a próxima hora do conto.